Esse tema, Escola de Mistérios, é um tema muito, muito central na busca espiritual de todo mundo, né? Primeiro pela questão da escola, que significa trilhar um caminho, que significa se colocar num processo de transformação, mas também por essa palavra mistérios. E essa palavra mistérios, na grande maioria das vezes, é muito mal compreendida. E é por isso que o tema hoje é a escola de mistérios e qual é a realidade a respeito de uma escola de mistérios. Tá? Então, primeiro, nós gostaríamos de começar oferecendo para vocês esse pensamento aí. E é um pensamento interessante, ele é da linha filosófica do Zen, porque ele desafia a lógica da nossa mente concreta. Ele é um paradoxo. E é bom começar com um paradoxo para falar dos mistérios, porque é justamente nesse tropeço dessa mal compreensão que a gente entra num aparente paradoxo e estanca no caminho espiritual e acaba não avançando, e às vezes, infelizmente, falando com muita sinceridade aqui para vocês, muitos buscadores acabam se perdendo nesse caminho, diante desse falso paradoxo. Vamos explorar um pouquinho essa ideia. Aqui diz, simbolicamente, óbvio, se você tiver uma espada, eu lhe darei a minha. Mas se você não a tiver, eu tomarei a que você possui. Estranho? Para a mente concreta, é de fato um paradoxo. Mas isso aqui aponta diretamente para a natureza dos mistérios. Porque os mistérios se manifestam assim, como algo impenetrável, para a mente concreta que enxerga apenas os reflexos de si mesma, como se ela estivesse presa dentro de uma bolha de espelhos. E a única coisa que ela enxerga são reflexos distorcidos de si mesma, ela não vê além. Então, esse estado de coisas representa uma ausência de capacidades superiores, ou ausência das verdadeiras capacidades humanas que se encontram além da barreira da consciência comum. Essas capacidades poderiam ser comparadas a um poder, a uma força. Simbolicamente, aqui nesse paradoxo Zen, elas são indicadas por uma espada. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte, traduzindo um pouco. Se você possui as capacidades superiores que se encontram além da barreira da mente comum, todo esse conhecimento já estará disponível para esse novo estado de consciência. Portanto, não existirá mistério algum. Porém, se a consciência, no seu estado egocêntrico, ainda estiver presa em si mesma, como se fosse encapsulada dentro dessa bolha de espelhos, e a única coisa que ela enxergar forem reflexos de si mesmas, de si mesma, portanto, ainda totalmente aprisionada pelos sentidos, pela percepção, pelas capacidades inerentes à consciência egocêntrica, ela não terá nenhuma das capacidades de uma nova consciência superior que se encontram além desse limite. Portanto, ela não terá, simbolicamente, nesse paradoxo, a espada, o novo poder, a nova consciência. E aí, o que se diz é o seguinte, e mesmo nessa condição, e por causa dessa condição, eu tomarei aquilo que você possui. Em outras palavras, o mistério, o véu dos mistérios vai ficar cada vez mais denso, principalmente se a consciência quiser ultrapassar essas barreiras de maneira forçada. Ou seja, como se, ao invés de atravessar essa bolha de espelhos, ela quisesse, na verdade, fazer com que essa bolha crescesse, se desenvolvesse, se expandisse, se fortalecesse. E é muito comum isso na busca espiritual. E isso é um verdadeiro descaminho, é o sentido oposto de uma escola
de mistérios fidedigna. Por isso, é muito importante, né, diante dessa compreensão sintética, e se você só tivesse alguns minutos para participar dessa palestra, a ideia central que a gente vai desenvolver é essa que a gente acabou de explorar nesse primeiro slide aqui. O resto é consequência, então vamos aprofundar. Mas é importante, né, nesse aprofundamento, que nós compreendamos, inicialmente, o que uma escola de mistérios não faz. Ou seja, a antítese de uma escola de mistérios seria uma proposta assim, ou seja, né, um ambiente misterioso, um ambiente recluso, um ambiente onde coisas muito secretas, muito misteriosas, sigilosas estivessem sendo manipuladas de uma maneira bem escondida, né? E onde, assim, a discussão não fosse às claras, mas fosse no ambiente, assim, sugerido por essa mensagem, né? Essa é a típica imagem mental que nós temos quando nós falamos de um velho laboratório alquímico, onde a transmutação do chumbo em ouro era feita de uma maneira bem escondida, bem secreta, sigilosa, etc. e tal. Na verdade, amigos, uma escola de mistérios é a antítese disso. Uma escola de mistérios não trabalha com sombras. Vou repetir. Uma escola de mistérios não trabalha com sombras. Uma escola de mistérios fidedigna trabalha com luz. Daí uma autoiniciação, daí uma iluminação. E o único problema é, do mesmo jeito que quando a gente está num quarto muito escuro e nós saímos para a luz do dia, num dia aberto, claro, radioso, às vezes aquele excesso de luz para nós nos cega. É essa percepção que a gente precisa vencer. Mas, na verdade, uma escola de mistérios não trabalha com a manipulação desses segredos ocultos e assim por diante. Ela trabalha com uma força luminosa que gera exatamente o efeito contrário. Portanto, é muito importante que nós compreendamos que uma escola de mistérios, e a escola da Rosa Cruz Áurea, a partir de um determinado momento do caminho do aluno, ela se converte numa escola de mistérios, sim, ela é uma escola de mistérios contemporânea, ela não realiza práticas do ocultismo, nem do misticismo, nem da magia comum e da magia natural. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A escola não busca desenvolver os poderes ocultos do santuário da cabeça, que estão diretamente relacionados com aquilo que simbolicamente a gente fala, que são os 7 sentidos ocultos, né? Que vai desde a clarividência, da clareaudiência, da concentração da vontade, da projeção da vontade num determinado ponto do tempo e espaço, até da telecinese e coisas que o valham, tá? Por quê? Porque se nós fizéssemos isso, nós estaríamos pegando as capacidades da nossa consciência no seu estágio atual, que é o estado de uma consciência ainda aprisionada pela ilusão do egocentrismo, né? Nós não estamos falando aqui de uma consciência egoísta, a gente está falando de uma consciência que vive num auto-engano, o auto-engano da consciência egocêntrica, onde ela coloca o seu eu, o seu ego, no centro de tudo. Então, se nós pegássemos as capacidades dessa consciência e tentássemos expandir essas capacidades, esses poderes, deixando esses poderes mais fortes, mais pronunciados, mais disponíveis para a utilização até da própria consciência, o que a gente estaria fazendo? Voltando lá no primeiro slide, no paradoxo Zen, a gente estaria pegando o estado comum da consciência, que é como se fosse uma bolha de espelhos dentro da qual a gente vive em auto-engano, e apenas expandindo essa bolha. Ou seja, em resumo,
o problema apenas ficaria maior. E o caminho de reviravolta teria que ter alguns passos adicionados por conta disso, tá bom? Muito bem. Então, o ocultismo normalmente está relacionado ao santuário da cabeça, ao aspecto consciente. O misticismo, ele normalmente está ligado à parte sensitiva, à parte dos sentimentos, ou mesmo dos desejos, né? Enquanto isso aqui está mais no plano mental, o misticismo ele se manifesta mais no plano astral. E aqui dando apenas alguns exemplos para vocês. Essa é a razão pela qual o caminho de uma escola de mistérios não passa por um êxtase místico nem religioso. Para uma escola de mistérios, a palavra religião não está ligada a uma religião externa, a um grupo externo, mas muito mais à raiz da palavra latina, que é o religare, que é ligar-se a si mesmo, ao princípio universal. A gente vai ver isso mais para frente. Então, de um lado, não passa por esses arroubos, esses picos de manifestação astral, que são esses êxtases místicos ou religiosos. E, por outro lado, como isso é de natureza astral, também não passa pela projeção da consciência, no nível consciente ou no nível subconsciente, nos planos sutis, principalmente no plano astral. Então, não se trata de deixar o corpo físico e fazer uma viagem astral e encontrar um suposto mestre em alguma esfera sutil que possa lhe transmitir algum ensinamento muito elevado. Então, uma escola de mistérios também não realiza esse tipo de coisa. Não é a proposta de uma escola de mistérios fidedigna. Além do mais, uma escola de mistérios também não realiza magia natural. Se ocultismo a gente falou da cabeça, misticismo a gente falou do coração, magia normalmente está relacionada ao santuário pélvico ou ao santuário da vida, né? Que é a parte, digamos assim, biologicamente falando, a primeira a ter se desenvolvido, ou seja, todas as estruturas da manutenção da vida, né? O funcionamento automático do nosso corpo e tudo mais está muito ligado a essa parte, mas do ponto de vista esotérico, né, essa parte do nosso ser congrega todas as nossas energias vitais. Então, por exemplo, existem várias formas de manifestação da magia natural, desde a manipulação através da repressão, principalmente da repressão, da energia criadora, da energia criadora natural e biológica, ou da tentativa de manipular essas energias para produzir uma cura, para gerar uma interferência, seja nos corpos sutis ou mesmo no corpo físico de uma outra pessoa que supostamente precisa de um auxílio e tudo mais. Quer dizer, é uma tentativa de expandir o raio de ação, não apenas no aspecto mental, no aspecto sentimental ou de desejos, mas no aspecto energético. O efeito, amigos, é o mesmo. Se não existe uma transformação da consciência, essas práticas, esses exercícios, essas posições, esses treinos, todo esse cabedal de conhecimento, que é um conhecimento muito antigo, que lá na sua origem, né, surgiu das antigas escolas de mistérios, mas que hoje não se encontram mais ligados a elas, tudo isso apenas faz, ou apenas acarreta, a expansão do estado de consciência, do auto-engano, do egocentrismo. E essa é a razão pela qual uma escola de mistérios não faz isso. Então, se uma escola de mistérios não faz isso, o que uma escola de mistérios faz? Qual é a proposta de uma escola de mistérios? Do mesmo jeito, né, que nós tínhamos uma imagem bastante sugestiva no slide anterior, nós temos uma imagem bastante sugestiva aqui. Para aqueles que estão familiarizados com o ensinamento hindu, vocês vão reconhecer aqui a figura de Krishna, né, que é essa que tem o halo ao redor da cabeça, que é a figura do Cristo interno, na nossa terminologia ocidental, né?
no ser humano, é o princípio universal dentro do ser humano. A outra figura que se encontra ao lado de Krishna é Arjuna, é o ser humano buscador, o buscador da verdade, o guerreiro que batalha, a batalha de vencer a si mesmo, não aos outros, mas vencer a si mesmo, né? A grande luta que ele precisa travar contra todos os seus condicionamentos, todos os seus pensamentos repetitivos, todos os seus desejos inconscientes e assim por diante, que o dominam, que é representado por esse exército, né, para o qual Krishna aponta, né? Ou seja, ele fala, Arjuna, a batalha é essa aqui. E eles se encontram onde? Dentro da carruagem, que é o ser real do ser humano, que na escola da Rosa Cruz Aurea e em outras tradições anteriores, a gente compara a uma miniatura do universo, por isso que a gente chama esse ser real de um microcosmo, e dentro dessa carruagem de ouro, né, do ouro do espírito, dentro desse micro-universo, desse microcosmo, existem esses dois polos da consciência, e esses dois polos da consciência precisam realizar um processo dentro do próprio ser humano. E esse é o objetivo de uma escola de mistérios. Isso é o que uma escola de mistérios faz. Não que ela faça, mas ela busca auxiliar o ser humano buscador a realizar isso. E essa realização, obviamente, é o caminho de uma vida inteira. Aqui nessa apresentação a gente está sumarizando em 3 pontos, até para fazer um contraponto com os 3 pontos anteriores. Tá? Em primeiro lugar, a gente fala de uma autonomia. O ser humano precisa resgatar a verdadeira base da sua autonomia. Portanto, ele não precisa encontrar um mestre, um guru fora de si, escondido em algum laboratório obscuro, ou desenvolvendo capacidades ocultas para poder projetar a sua consciência no plano sutil, onde supostamente o aguarda um mestre que ascendeu e assim por diante. Não. O verdadeiro mestre está dentro do ser humano. E o verdadeiro mestre é esse princípio divino, representado aqui por Krishna. Mas nós não estamos falando que é apenas Krishna. Todas as tradições do ensinamento universal, ou seja, a base de conhecimento das grandes escolas de mistérios que se manifestaram em todos os tempos e em todos os povos, porque elas sempre se manifestaram e sempre se manifestarão, essa base de conhecimento fala sempre do mesmo princípio. E não é coincidência que os egípcios falam a mesma coisa, quando eles falam do polo da consciência humana, que é Hermes Trismegistus, e o polo da consciência universal divina nele mesmo, que é Pimandro, ou Pimander. A lenda do Graal, por exemplo, né, da Idade Média, fala de 2 cavaleiros. Fala de Parsifal, ou Persifal, que é a consciência humana, e fala da consciência divina, do princípio universal, que é Galahad. E eles têm que trilhar juntos o caminho da busca do Santo Graal, que inclusive é a imagem até de abertura da palestra desse mês, que é um dos símbolos, né, de uma escola de mistérios. Não é à toa também que se fala de Jesus e se fala de João, onde Jesus é o polo universal e divino, e João é o polo humano da consciência. E os dois precisam se encontrar no limite da consciência humana, que é representado pelo Rio Jordão. É por isso que João vai até um determinado ponto no rio, e à medida que João avança até o limite da sua própria consciência, simbolicamente, na verdade, ele atrai cada vez mais perto de si o outro polo. Ou seja, quando ele chega no limite da sua consciência egocêntrica e atravessa esse limite, ele encontra o outro polo de si mesmo.
Uma outra representação dessa aparente dualidade, que são simplesmente os dois polos da consciência universal, a consciência divina universal e a consciência humana, que precisam se reunificar, está lá no Apocalipse de João. Quando João, dentro da gruta de Patmos, dentro do microcosmo, né, ele vai até o limite, ou seja, ele vai até a parede rochosa da gruta, e lá ele encontra aquele que diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que sempre existiu. Ou seja, o polo universal, o polo divino da consciência que se faz presente no microcosmo e que se encontra além das 4 dimensões da consciência comum. As 3 dimensões da consciência do espaço, altura, largura e comprimento, e a quarta dimensão, que é o tempo, que representa, acima de tudo, a nossa mente, que está presa no fluxo de si mesma, presa a um tempo linear que ela mesma percebe assim. Mas a consciência universal está do outro lado. E essa é a busca. E essa é a verdadeira autonomia. É claro, o aluno trabalha individualmente e, através de uma escola de mistérios, ele pode trabalhar coletivamente também, mas não através de um guru, de um mestre, mas através de um auxílio impessoal, que é um auxílio da soma do esforço de todos os alunos que buscam atravessar essa fronteira, que buscam essa reunificação. E é esse esforço, né, que é conhecido como um auxílio impessoal de um campo de força. Então, essa autonomia, se busca resgatar essa autonomia dessa forma. E qual é a barreira que se encontra entre esses dois polos da consciência universal, a consciência humana e a consciência divina, no próprio ser humano? É a barreira da consciência egocêntrica. Voltando lá atrás, naquilo que falamos há pouco, é a barreira da consciência espelhada, daquela bolha de espelhos dentro da qual nós nos encontramos nesse autoaprisionamento, nesse autoengano. É isso que precisa ser demolido. O que precisa ser demolido, portanto, não é um inimigo externo. O que precisa ser demolido é a barreira interior criada pelas barras invisíveis da prisão que nós mesmos criamos. A prisão dos nossos pensamentos repetitivos e inconscientes. A prisão dos nossos desejos insaciáveis e, portanto, também inconscientes, porque eles vêm do inconsciente e do subconsciente, e, acima de tudo, a imensa prisão dos nossos hábitos, que nos fazem agir e depois buscar uma explicação racional para as nossas reações. Então, na busca dessa autonomia, que é a reintegração dos dois polos, o polo universal e o polo humano da consciência, quando se realiza a demolição da barreira, da única barreira que existe, que é a barreira do autoengano da consciência egocêntrica, surge, então, um novo estado de consciência. Um novo estado de consciência onde os dois polos da consciência no microcosmo humano trabalham em conjunto. O polo divino, universal, e o polo da consciência humana que venceu o seu próprio autoengano, venceu a prisão do seu estado egocêntrico de consciência. Esse é o objetivo de uma escola de mistérios. E é isso que uma escola de consciência faz. E para terminar, como ela faz isso? É com exercícios? É com práticas? É com repetição ou cântico de mantras? É projetando a consciência? Não. Tudo isso, amigos, seriam apenas reforçar as sombras. E isso seria apenas voltar lá atrás
e sem perceber cair no ocultismo, no misticismo e na magia natural. Portanto, uma escola de mistérios, a maneira pela qual ela tenta auxiliar os seus alunos a realizarem esse processo, começa de um ponto completamente diferente. Ela começa, brincando aqui um pouquinho com as palavras, do próprio ponto. E é por isso que a gente colocou o símbolo da escola aí, porque ele é o símbolo não só da escola, mas ele é o símbolo do caminho que é proposto pela escola. E bem no centro dele tem um ponto. E o que é esse ponto? Esse ponto é a partícula, a singularidade, a instantaneidade, chame como você quiser. É esse núcleo da consciência universal no âmago da nossa consciência. Na prisão do nosso estado de consciência tridimensional ou quadridimensional, colocando aqui o tempo, a gente tende a procurar isso. Não é que ele esteja no coração, mas se o coração fosse o nosso centro, esse ponto coincidiria com o núcleo da nossa própria consciência. Esse ponto é Bimandro, esse ponto é Krishna, esse ponto é Cristo, esse ponto é Galahad, esse ponto é a transcendência, ele é a semente de mostarda, ele é a flor de lótus, ele é o botão de rosa que os Rosacruzes clássicos falavam. E é a partir dele, portanto, não é a partir da estrutura da consciência egocêntrica, é a partir do ponto que se encontra além dela, que quando desperta no ser humano, o inquieta fundamentalmente e o transforma num buscador da verdade pelo resto da sua vida, mesmo contra a vontade da sua consciência egocêntrica. Porque aposto que falo em nome de todos aqui, nós não buscamos as respostas para as questões fundamentais da vida porque nós escolhemos assim, mas porque é uma necessidade fundamental do nosso ser. Equivale à necessidade de respirar. Talvez seja até mais poderosa do que a necessidade de encher nossos pulmões com ar. E é essa necessidade, esse anseio, que é como se fosse uma brasa que desperta no âmago do nosso ser e que nos inquieta, que é a base do trabalho de uma escola de mistérios. Por isso que quando um buscador da verdade chega numa escola de mistérios e pergunta o que eu tenho que despertar, o que eu tenho que acordar, o que eu tenho que vivificar, a gente fala, não, você não precisa fazer nada disso. Na verdade, aquilo que te despertou já está em você, você está aqui por isso. O seu esforço é prestar atenção. O seu esforço é se dar conta que esse princípio está ativo dentro de você. E utilizar a força desse princípio quando ele vem e te inquieta. E quando ele vem e te inquieta, ele não vem cantando louvores e dizendo quão fantástico e superior você é, não. Ele não vem te dar silêncio, não vem te dar paz, não vem te dar descanso, ele vem trazer luta, ele vem trazer a espada, voltando na espada do começo. Só que agora utilizando o símbolo da espada, que é falado na epopeia cristã, né? Quando perguntam para a nova consciência superior, Jesus não é uma figura histórica, Jesus, assim como Krishna, assim como Bimandro e outros, ele representa o princípio universal. Esse princípio universal responde para o ser humano, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Não de uma luta externa, não da guerra entre seres humanos, mas a espada do combate interior. E é esse combate interior que precisa ser travado por um aluno. E a escola busca auxiliar ao aluno, mostrando como ele deve realizar isso. Que é justamente se voltando para isso, todo o foco da sua atenção, parece trivial, mas para a consciência comum isso é impossível. Voltar o foco da sua atenção para essa inquietude fundamental em si e trabalhar no triângulo da sua consciência. Por isso que tem um triângulo ao redor do ponto aí. E é o segundo elemento de como fazer. Esse triângulo é transformar a cabeça, transformar o coração e transformar a vida. Ou seja, é ir além do ocultismo, é ir além do misticismo, é ir além da magia comum.
Por isso que nós falamos que o caminho de uma escola de mistérios fidedigna começa quando o caminho da consciência egocêntrica termina. Portanto, o equilíbrio do triângulo, a revolução da consciência tríplice, ele se dá não por treino, por desenvolvimento, por exercícios, por uma lista de instruções que nós possamos seguir, mas por um trabalho diário, por uma batalha diária, onde cada experiência da vida se transforma no verdadeiro laboratório alquímico, onde esse ponto pode transformar, pode traçar de novo um triângulo equilátero e, portanto, equilibrado da consciência humana. Levando além a consciência tríplice na cabeça, no coração e na vida. E, por consequência, se vocês lembrarem da imagem anterior, que é a imagem de Krishna e Arjuna na sua carruagem, aquela carruagem possui 4 cavalos. Os 4 cavalos representam esse quadrado. São as 4 capacidades criadoras do ser humano. É o pensar, o querer, o sentir e o agir. São os 4 poderes criadores da alma humana ou da consciência humana. Eles também representam as 4 vestes da nossa personalidade, da nossa corporeidade que veste a nossa consciência, que na linguagem esotérica representa não só o corpo físico, que é o mais denso, mas também toda a nossa energia vital, que simbolicamente é chamada de corpo etérico, toda a nossa energia emocional, que simbolicamente é chamada de corpo astral, e toda a nossa faculdade mental, que simbolicamente é chamada de corpo mental. Então, quando o ponto, a consciência universal, consegue, mediante um grande esforço da consciência humana, uma verdadeira autodemolição do estado egocêntrico de consciência, transformar a consciência tríplice, renovando a cabeça, o coração e a vida, as 4 capacidades humanas, os 4 cavalos da carruagem são transformados, são levados a uma espiral superior de vida, simbolicamente a uma nova vida. E aí, a reintegração dos 2 polos da consciência, que transformam a vida toda, conduzem a carruagem de ouro, ou simbolicamente o círculo, a esfera, ou o microcosmo, a miniatura do universo no qual nós habitamos, a viver a verdadeira vida universal, que é o direito de nascença de cada consciência humana, de cada alma humana.